Fala pessoal, a gente vai dar continuidade nos nossos temas de gastro. Hoje a gente vai focar em alguns temas referentes à parte hepática, sim? É, então vocês vão ver que tem várias doenças involucradas, desde a parte de cirrose, insuficiência hepática, as complicações da insuficiência hepática, e depois vocês vão ter a parte de hepatites, que são as infecções virais, sim? É um tema que o rei gosta de tomar bastante, que também é tomado dentro do hospital. Então eu peço que vocês leem atento esse tema, principalmente as complicações da cirrose, porque é um tema sumamente importante e perguntado aí nos exames, tanto na prova oral quanto na prova escrita do Dr. Rei, tá? Não tá uma leitura difícil. Eu montei já para vocês o aponte, onde vocês têm uma leitura mais fácil do que se trata cada complicação e como que é a forma de a gente tratar essas complicações que vão aparecendo no paciente. Ok? Então a gente vai começar com o tema de insuficiência hepática crônica. Pessoal, o que é insuficiência hepática crônica? Nada mais é do que aquele fígado que ele é incapaz de cumprir as suas funções, né? Então, toda vez que a gente fala de insuficiência de algum órgão, o que vocês têm que pensar quais vão ser as alterações que essa insuficiência vai levar, é simplesmente pensar qual que é a função que aquele órgão tem e qual que é aquela função que o órgão vai deixar de não cumprir, certo? Então, é a mesma coisa, se você tem um paciente com insuficiência renal, todas as funções renais fisiológicas, controle da pressão arterial, a produção de eritropoetina para o paciente não ter anemia, controle do potássio, controle do sódio, tudo isso vai estar alterado. A mesma coisa vai acontecer em um paciente com insuficiência pancreática. E a mesma coisa acontece aqui com o paciente que tem insuficiência hepática, ok? Então, todas as funções do fígado, as funções fisiológicas que vocês já estudaram em fisiologia, elas não vão estar cumpridas. Então, são essas alterações que a gente vai ver nos pacientes. As alterações que a gente pode ter é icterícia. Por que a gente vai ter icterícia? Exatamente porque esse fígado, como ele vai estar incapaz de fazer o metabolismo da bilirrubina, esse paciente vai ter elevação de ambas bilirrubinas, tanto de direta como de indireta, mas primordialmente de predomínio de bilirrubina direta, ok? Exatamente porque vai ter alteração nessa conjugação de bilirrubina indireta para bilirrubina direta. O paciente pode ter quadro de hipoalbuminemia com edemas e ascites, por quê? Porque a albúmina, ela é produzida no fígado. Então, se eu tenho uma deficiência na produção de albúmina, a albúmina ela tem uma função importante em manter o líquido intravascular e fazer com que esse líquido não vá para o interstício. Então, se eu tenho uma hipoalbuminemia, esse paciente vai cursar com edemas e ascites. Demais pode cursar também com derrame pericárdico, com derrame pleural, porque vai encher todas as cavidades do paciente de líquido. O paciente pode ter alteração dos fatores de coagulação. Por quê? Porque exatamente o nosso fígado, ele participa dos fatores de coagulação. Os fatores 2, 7, 9, 10 que são produzidos ali no fígado, se o fígado ele deixa de funcionar, esses fatores de coagulação eles não são produzidos. Então, o paciente ele vai ter uma prolongação do tempo do quick e vai começar a apresentar alterações dos fatores de coagulação. Então, o paciente pode consultar por hematomas, por sangramento, por hemorragia digestiva, por epitástase e aí por diante. Tá? O paciente também pode ter quadro de hipoglucemia. Por que que o paciente vai ter quadro de hipoglucemia? Lembra que vocês estudaram em bioquímica que o fígado ele é o principal reservório, né, de depósito de glucógeno e também é onde faz a glucogenogênese e a glucogenólise. Então, quando a gente está em ajunas, por exemplo, ou então a gente está há muito tempo sem a dieta, o que faz manter a nossa glucemia, a nossa normoglucemia, é essa quebra desse glucógeno. Então, se eu não tenho um fígado para armazenar glucosa, meu paciente vai fazer quadro de hipoglucemia. O paciente também pode fazer quadro de hipotensão arterial. Por quê? Porque lembra que é no fígado onde ocorre o ciclo da ureia, perdão, o ciclo da ureia não, onde ocorre a detoxicação do óxido nítrico. Então, se o meu fígado ele não faz detoxicação do óxido nítrico, esse óxido nítrico ele é vasodilatador. Então, ele vai fazer vasodilatação periférica e o paciente faz quadro de hipotensão arterial. Ok? Também tem quadro de hipoestrangenismo. Por quê? Porque é no fígado onde ocorre o metabolismo dos estrógenos. Então, se eu não tenho um fígado para fazer com que esses estrógenos eles são metabolizados, o paciente vai ter o acúmulo desse estrógeno periférico, e isso vai fazer com que nos homens provoca ginecomastia, que é o aumento da mama no homem, pode gerar atrofia testicular, impotência sexual, pode gerar alteração do libido sexual, sim. Nas mulheres, pode ter alteração do pelo pubiano, pode também ter alterações menstruais, que isso daí se chama da alteração menstrual que vocês vão ver, pode levar até quadro de amenorreia.
Sim, o paciente pode ter diminuição do colesterol, porque lembra que vocês estudaram em bioquímica, que a produção de colesterol, uma parte deles, é realizada no fígado. Então, também o paciente vai ter descenso de colesterol total, de LDL, HDL. Sim, o paciente vai ter tendências a infecções, porque lembra que no nosso fígado a gente tem as células de Kupfer. E as células de Kupfer, qual que é a função dela no fígado que vocês estudaram lá em histologia? Ela tem uma função no processo imunitário do paciente, na função imunológica, certo? Então, se eu não tenho fígado, onde as minhas células de Kupfer não estão funcionando, qualquer bactéria que o paciente pega não vai ter um dos fatores imunológicos para combater nessa infecção, certo? Então, o paciente ele tem mais tendências a ter bacteriemia e risco de infecções por germes, que principalmente de germes que vêm do trato digestivo. Então, o paciente pode ter quadro de pneumonia a repetição, quadro de infecção urinária, quadro de peritonite, exatamente porque um dos meus fatores imunológicos, que essas células de Kupfer, ela não vai estar funcionando adequadamente, ok? Então, pessoal, isso são as alterações em um paciente que vocês vão ter com insuficiência hepática crônica. Então, para vocês lembrarem, se perguntarem para vocês no exame quais são as alterações que vocês vão encontrar em um paciente com insuficiência hepática crônica, lembra qual é a função do fígado e qual que é a função que ela não vai estar cumprindo. Isso daí vocês vão conseguir responder no exame, ok? Agora vamos falar de cirrose, pessoal. Lembra que a cirrose, vocês têm que tomar cuidado com uma coisa. Muitas vezes, quando a gente fala de cirrose, o pessoal pensa que cirrose é somente por causa alcoólica. E não é. Existe outras causas de cirrose. Então, quando vocês estiverem em frente a um paciente que fala para vocês, doutor, eu tenho cirrose, não vai pensando que o paciente ele bebe. Às vezes o paciente ele não bebe, às vezes é um paciente que ele não faz nenhuma tolerância de álcool, mas é um paciente cirrótico porque existe outras causas, ok? Então, como vocês podem observar nessa imagem, né, a cirrose, ela nada mais é do que você tem uma alteração do parênquima hepático. Então, o que você vai ter no fígado é a característica de fibrose, necrose e nódulos de regeneração, que são esses nódulos aqui. Ok? Então, vocês vão ver que quando o paciente ele está no início de uma evolução de cirrose, o paciente tem hepatomegália. Só que depois de um tempo, esse fígado ele vai ficando hipertrofiado, né? Ele vai ficando fibrosado e você vai ter diminuição do fígado do paciente, ok? Que isso daí a gente vai conseguir ver através de um estudo de imagem. Então, pessoal, definição de cirrose. Cirrose é uma alteração difusa do parênquima hepático, caracterizada por fibrose, necrose e nódulos de regeneração. Guarda essa tríada, sim. E ele é um quadro irreversível. Então, uma vez que o paciente ele tem cirrose hepática, para sempre ele vai ter cirrose hepática. Não tem como a gente regenerar novamente esse fígado. O fígado ele não vai ser regenerado no caso nessas patologias, ok? Quais são as causas de cirrose hepática? A causa principal é o alcoolismo. Lembra que a causa principal do paciente com cirrose hepática é o alcoolismo, mas não é somente eles uma das causas de cirrose. Então, outras causas que o paciente pode ter hepatite autoimune crônica. Nesses casos, o paciente vai ter a produção de altos anticorpos que vai atacar o parênquima hepático do paciente. E aí, para vocês diagnosticarem, vocês vão ter que pedir anticorpos, principalmente anticorpo antimitocondrial, anticorpo anti-músculo liso. Só que isso aí é um tema que vocês vão ver que está no apunte para vocês darem uma lida, sim. Pode ser cirrose de causas infecciosas, hepatite B crônica, hepatite C crônica, hepatite E crônica, causa de sífilis, sim. Pacientes com cirrose biliar primária, que também é autoimune, colangite esclerosante. Lembra que a principal causa de colangite esclerosante que eu vou ver é em pacientes com quê? Com enfermidade de Crohn. Pacientes com enfermidade de Crohn têm tendência em desenvolver colangite esclerosante. Então, acaba sendo uma doença autoimune. Então, quando vocês lerem sobre colangite esclerosante, vocês vão ver que isso daí vocês vão observar isso em pacientes com doenças autoimunes, como a enfermidade inflamatória intestinal. Ok? A cirrose também ela pode acontecer por doenças metabólicas, enfermidade de Wilson, hemocromatose, déficit de alfa-1 antitrypsina. Lembra que déficit de alfa-1 antitrypsina, a gente viu esse tema onde? Na nossa aula de EPOC, Neumo. Lembra que uma das causas de EPOC é a deficiência de alfa-1 antitrypsina. Então, o paciente aqui também que tem deficiência de alfa-1 antitrypsina, além de ter cirrose hepática, também vai ter EPOC, ok? E também pode ser por galactosemia.
Pode ser por cirrose biliar secundária. No caso, o paciente ele vai ter um problema secundário, a obstrução do colédoco. Lembra que vocês já estudaram síndrome coledociano comigo, e eu falei que uma das principais causas de síndrome coledociano é a colédoco-litiase, que é a presença do lito ali no conduto colédoco. Então, se eu tenho a presença do lito no conduto colédoco, está obstruído e o paciente não é tratado, o paciente pode desenvolver uma cirrose biliar secundária. Ok? Pode ser uma cirrose hepática também secundário a drogas e tóxicos. Cirrose, pode ser uma cirrose hepática devido a uma esteatose, uma esteatohepatites crônicas, que esse tema vocês vão ver no tema que eu vou dar aqui para vocês, que chama esteatose hepática, que nada mais é do que o hígado grasso. No Brasil, vocês vão escutar como gordura no fígado, entendeu? É uma doença super comum, principalmente agora, nessa época onde existe muitos pacientes obesos, muitos pacientes diabéticos, que é um dos principais fatores de risco, sim. E também pode ser de causas cardíacas, como, por exemplo, insuficiência cardíaca e pericardite constrictiva. Por quê? Porque como eu tenho um coração insuficiente, eu acabo tendo um aumento de volume do meu fígado. Então, meu fígado ele tem que trabalhar muito mais, ok? Bem, pessoal, quais são as manifestações clínicas que eu vou esperar encontrar em um paciente cirrótico? Pessoal, são as mesmas alterações que eu falei para vocês ali na alteração da, da insuficiência hepática crônica. Então, o paciente cirrótico, ele também vai ter alterações das funções hepáticas. Então, esse paciente vai cursar com ascites. Por quê? Porque eu não tenho a produção de albúmina. Então, se eu não tenho a produção de albúmina, eu tenho perda do líquido do intravascular para o interstício, sim. O paciente vai ter icterícia por deficiência na conjugação de bilirrubina. Encefalopatia hepática. Por que que o paciente tem um quadro de encefalopatia hepática? Lembra que o ciclo da ureia é realizado no fígado. E um dos meus substratos para o ciclo da ureia é o que? É o amônio. Então, se eu não tenho o meu fígado funcionando corretamente, como é que eu vou utilizar esse amônio como substrato? Então, esse amônio ele começa a circular na sua corrente sanguínea, porque ele não vai conseguir ser metabolizado pelo fígado, ele atravessa a barreira hematocefálica e o paciente vai cursar com um quadro de encefalopatia. Então, o paciente vai ter alteração de sensório, vai ter letargia, pode ter quadro de convulsão, pode fazer quadro de coma e até a longo prazo pode começar a desenvolver manifestações psiquiátricas, ok? O paciente pode ter quadro de hipertensão portal. Nessa hipertensão portal, o paciente vai evolucionar com circulação colateral, então o paciente pode ter aquela cabeça de medusa no abdômen do paciente, pode ter quadro de hemorroides, varizes esofágicas, esplenomegália, hiperestrogenismo, como eu falei, o estrógeno ele é metabolizado no fígado, então o paciente ele vai ter quadro de ginecomastia, redução do libido sexual, eritema palmar, né, que é essa hiperemia palmar que o paciente vai ter, telangiectasia. Por que telangiectasia? Porque o estrogênio, para ele aumentar a vascularização, começa a gerar vasinhos, principalmente no rosto do paciente, ok? Então, telangiectasia e eritema palmar é uma das características de hiperestrogenismo. Então, quando vocês estiverem ali no internato de vocês, ou até mesmo trabalhando e estiverem no leito de um paciente cirrótico, vocês vão observar que a mão desse paciente é um pouco com mais cor, ele é mais colorada. Ok? O paciente pode desenvolver o quadro de síndrome hepato-renal e síndrome hepatopulmonar. Calma, que é um tema que eu já vou explicar para vocês adiante, sim? Esse paciente ele tem alta tendência a apresentar infecções. Por quê? Porque o meu fígado não tem as células de Kupffer funcionando corretamente. Então, como essa célula de Kupffer não está funcionando, não consegue fazer fagocitose das bactérias. Então, são pacientes com alta tendência a infecções, ok? Pessoal, isso daqui eu trouxe para vocês um desenho, uma imagem, para vocês mais ou menos se familiarizar como que é o paciente cirrótico. Então, o paciente cirrótico ele está ictérico, né? A pelinha dele toda amarela, por deficiência da conjugação de bilirrubinas. Esses vermelhinhos que tem aqui, ó, na pele do paciente são as telangiectasias, né, devido ao hiperestrogenismo. Então, telangiectasia aqui, eritema palmar, mão vermelha. O paciente vai estar acítico, né, por deficiência da produção de albúmina, cabeça de medusa, que são aquelas varizes que vai formando pela hipertensão portal. Sim, pode ter hipocratismo digital, que é o dedos em palixo de tambor, e edema periférico, exatamente por conta da deficiência de albúmina. Então, tem tendência a acumular líquidos também na extremidade.
Ginecomastia, pessoal, para quem não sabe, ginecomastia é muito comum os homens terem isso, sim? Então, existe uma ginecomastia fisiológica, que é aquela parte na puberdade, onde os meninos estão começando a desenvolver, começa a voz ficar mais grossa e sai um pequeno pelotinho no peito do paciente, é uma ginecomastia fisiológica, sim, só que em pacientes com insuficiência hepática tem a ginecomastia patológica, que é devido ao hiperestragenismo. Então, o excesso de estrógeno leva ao aumento da glândula mamária do paciente. Esse aqui é o baqueamento digital, né, que é os dedos em palito de tambor, exatamente porque é um paciente que, como ele tem uma hipotensão arterial, ele está fazendo um hipofluxo, começa a gerar hipertrófia da parte dos dedos do paciente. Pessoal, como que eu estudo um paciente cirrótico, né? Então, imagina, chega um paciente para mim que eu suspeito que ele tem cirrose. Primeiro, eu vou fazer um exame físico, né? Identificar quais são os sinais clínicos que levam eu a pensar que meu paciente tem uma cirrose. Então, o histórico do meu paciente é muito importante. Se ele consome álcool, se ele consome droga, se é o meu paciente que ele tem alteração autoimune, né? Então, tudo isso aí vai ser importante ali durante a minha anamnese. Meu laboratório, eu vou pedir um hemograma completo. Nesse hemograma eu posso ter plaquetopenia, exatamente por deficiência dos fatores de coagulação, pode ter uma anêmia devido à liberação do ferro que é armazenado naquele fígado que também vai estar insuficiente. O paciente pode ter elevação das transaminasas, a GOT, GPT, só que, atenção, pessoal, as transaminases no paciente cirrótico, normalmente ele é normal, sim, porque é algo crônico, então o organismo ele acaba se adaptando. Só que se o caso o paciente ele apresenta uma inflamação do fígado, que é o quadro de hepatite alcoólica, por exemplo, aí sim eu vou ter elevação das transaminases, sim? Existe a relação AST e ALAT, né, que é a relação de GOT e GPT. Se eu tenho uma relação de GOT e GPT maior a 1, isso é significativo que o meu paciente ele tem uma cirrose hepática. Ele não é um exame gold standard, sim, que confirma que o meu paciente tem é, diagnóstico de cirrose, mas ele sugere, sim. Por quê? Porque ele também pode estar elevado em outros tipos de hepatite, como hepatite alcoólica e paciente com esteatose hepática, eu também posso ter elevado essa relação de GOT e GPT. O paciente pode ter quadro de hipoalbuminemia, então se vocês pedem para dosar, a albumina sérica do paciente vai estar diminuída, e o paciente vai ter o tempo de protrombina elevado devido à alteração dos fatores de coagulação. Sim, vocês podem solicitar outros estudos? Podem. Isso daí tudo aí vai ser direcionado no que vocês estão pensando. Então, se vocês acham que o paciente tem cirrose hepática porque ele tem uma hepatite crônica, vocês vão pedir a serologia para hepatite B e hepatite C. Se vocês acham que o paciente ele tem uma cirrose hepática, porque a causa da cirrose hepática é uma hemocromatose, que é o depósito de ferro no organismo, então vocês também vão pedir dosagem de ferritina sérica e saturação de transferrina. Se vocês acham que a cirrose hepática ela é secundária a uma causa autoimune, como cirrose biliar primária e hepatites autoimune, vocês vão pedir dosagem de anticorpos. Se vocês acham que a cirrose biliar é secundária à enfermidade de Wilson, que é o depósito de cobre no organismo, devido a uma deficiência da cerulosplamina, vocês vão pedir a dosagem de cerulosplamina sérica do paciente, ok? A mesma coisa, se vocês acham que é por déficit de alfa-1 antitripsina, vocês vão dosar o déficit alto-1 antitripsina do paciente. Então, o que eu coloquei aqui para vocês é a metodologia de estudo laboratorial de rotina, certo? De forma geral. Só que depois vocês vão solicitar estudos mais específicos orientados na causa dessa cirrose, certo? Na ecografia, né, pelos exames de imagem, na ecografia, eu posso evidenciar uma hepatomegalia no começo, né, da evolução, só que depois de alguns anos, esse fígado ele acaba se tornando pequeno, né, com cheio de nódulos e irregular. Na tomografia de abdômen, eu posso ver também a alteração anatômica desse parênquima hepático, e o diagnóstico Gold Standard, que vai fazer eu confirmar que meu paciente ele tem o quadro de cirrose hepática, sim ou sim a biópsia hepática. Então, esse paciente ele faz uma biópsia hepática, né? É retirada ali uma amostra do tecido do paciente e é enviada para o estudo anatopatológico, que depois vai vir o laudo informando que o paciente tem cirrose hepática. Ok? Então, os outros estudos, o laboratório e imagem, são sugerências, me sugere que o paciente tem cirrose hepática pela alteração do parênquima hepático. Mas o diagnóstico gold standard que vai fazer eu confirmar é a biópsia hepática, ok?
Então, pessoal, aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem, né? Eu tenho uma tomografia de abdômen, como vocês podem observar, e eu tenho uma imagem comparando o fígado normal de um paciente e um fígado cirrótico. Então, vocês podem observar que na tomografia do fígado cirrótico, eu tenho alteração do parênquima hepático. Eu não tenho aquele fígado liso, tá vendo? Ele é tudo irregular, com nódulos nesse fígado. E, ademais, o que eu tenho aqui é ascites. Tá vendo? Então tem acumulação de líquido aqui em volta desse fígado. Já um fígado normal, ele é lisinho, o parênquima hepático. Tá vendo? Pessoal, como que é o tratamento da cirrose hepática? A cirrose hepática é uma doença irreversível. Então, não tem como eu tratar a cirrose hepática. O que eu vou tratar são as complicações que a cirrose vai dar para esse paciente. Por exemplo, quadro de hipertensão portal, o paciente vai estar acítico, o paciente pode fazer peritonite bacteriana espontânea, certo? O paciente pode ter síndrome hepatopulmonar, síndrome hepatorenal. Então, essas complicações eu vou tratar. Agora, o paciente com cirrose hepática não tem cura. O tratamento dele é irreversível, ok? E lembrando, todo paciente com cirroses deve efetuar uma ecografia hepática com Doppler a cada 6 meses. Por quê? Porque esse paciente ele corre muito risco de ter hepatocarcinoma e trombose da vena porta, que é aquele síndrome de Budd-Chiari que vocês também vão ver no apunte que eu estou explicando para vocês, ok? Então, todo paciente com cirrose hepática, a cada 6 meses, sim ou sim deve fazer uma ecografia abdominal para o diagnóstico de hepatocarcinoma ou também de trombose da vena porta, que é o síndrome de Budd-Chiari. Ok? Vocês vão ver, pessoal, que o síndrome de Budd-Chiari, leia isso com atenção, porque também é tema de exame. O que leva ao síndrome de Budd-Chiari são de causas trombóticas e causas não trombóticas, certo? Então, pela formação de trombo, que normalmente são pacientes coagulopáticos, que têm alguma alteração do fator de coagulação, deficiência da proteína C, da proteína S, da antitrombina 3, pacientes que fazem uso de anticonceptivos, que os anticonceptivos também são trombolíticos, podem ter o síndrome de Budd-Chiari. Só que o síndrome de Budd-Chiari, ele não é somente de causa trombótica, ele também pode ser de causas não trombóticas, como de causa tumoral. Então, se eu tenho um tumor que está comprimindo aquela veia hepática, aquele sistema porta, o paciente pode desenvolver o quadro de síndrome de Budd-Chiari, ok? Leiam isso com atenção que está no apunte, porque sempre é pergunta de exame, certo? Pessoal, quais são as complicações da cirrose? Lembra, sempre é pergunta de exame isso, pessoal. Se o professor perguntarem para vocês quais são as complicações da cirrose hepática, vocês têm que manifestar essas que estão aqui: síndrome hepatorenal, síndrome hepatopulmonar, peritonites bacteriana espontânea, encefalopatia hepática, hiponatremia dilucional e varizes esofágicas, certo? Cada tema desses a gente vai desenvolver aqui nas nossas aulas para que vocês possam entender o que significa cada complicação, certo? Mas não esqueça, se perguntarem complicações da cirrose hepática, vocês têm que mencionar essas daqui que eu acabo de passar para vocês. Pessoal, agora a gente vai falar, eu quero fazer ênfase em algumas doenças que causam a cirrose hepática, sim? Porque são perguntas de exame, o rei gosta bastante de perguntar, então no apunte, eu coloquei várias doenças que causam a cirrose hepática, eu expliquei cada uma delas, né, como, por exemplo, colangite esclerosante, cirrose biliar primária, hepatite autoimune. Então, vocês dão uma lida nessas doenças, porque não são perguntas muito comuns de exame, mas você sabe que a prova do Dr. Rei é uma prova imprevisível e ele pode fazer qualquer pergunta para vocês. Então, vocês deem uma lida, tá bem resumidinho, para vocês ir, pelo menos, com um pouco de conhecimento teórico. Pessoal, vamos falar da enfermidade de Wilson. A enfermidade de Wilson, vocês já viram com macias em patologia, sim? A enfermidade de Wilson, o que ela acontece? Ela é uma doença autoimune que ocorre pelo depósito de cobres que acontece ali no organismo do paciente, sim? E por que que isso acontece? Por ser uma doença autoimune, esses pacientes, eles têm alteração na cerulosplamina. A cerulosplamina, ele é uma proteína que ela transporta o ferro. Então, pelo paciente ter uma deficiência nessa produção de cerulosplamina, o ferro ele não é transportado para o local que deve, que corresponde, então começa a ter acumulação de cerulosplamina no organismo. Então, eu tenho uma acumulação de ferro no fígado, então isso daí vai gerar as causas de cirrose. Então, o paciente vai ter hepatomegália, hepatite, cirroses. O paciente pode ter manifestações neuropsiquiátricas, alteração de personalidade, disártria, alteração de marcha e psicoses.
Alterações oculares, que são os anistos de Case-Fleischer, que são essa alteração que vocês vão ver no olho do paciente. É muito difícil de ver, pessoal. Eu, na verdade, eu nunca vi, mas enfim, tá na bibliografia, eu tenho que explicar para vocês, porque é pergunta de exame sempre. Então, anisto de Case-Fleischer é como eu tenho o depósito de cobre no olho do paciente, forma esse anisco aqui. Vocês vão ver uma alteração circular no olho do paciente, ok? E o paciente também pode ter anemia hemolítica pelo depósito de cobre dentro do glóbulo rojo, acaba gerando a hemólise desse eritrocito. Então, o paciente também gera quadro de anemia hemolítica. Em quem que vocês vão ver enfermidade de Wilson? Pessoal, normalmente enfermidade de Wilson, vocês vão ver em pessoas jovens, ou criança ou adolescente. Uma doença autoimune, como a enfermidade de Wilson, por ser autossômica recessiva, ela não vai aparecer depois de adulto, ela começa já quando é criança e adolescente. Então, se vocês pegarem um adolescente ou uma criança, ou derem um caso clínico para vocês, onde fala que o paciente ele tem alterações hepáticas, e tem alterações neuropsiquiátricas, a principal causa que vocês têm que pensar é a enfermidade de Wilson. Ok? Então, a enfermidade de Wilson é uma doença causada pelo depósito de cobre nos organismos, certo? E ela é uma doença autossômica recessiva. Então, é uma doença genética devido a uma deficiência da cerulosplamina, que é uma proteína que transporta o ferro. Então, como que eu vou diagnosticar o meu paciente? Simples, eu vou pedir a dosagem de cerulosplamina sérica, que vai estar diminuída. Então, dosagem de cerulosplamina sérica diminuída e a dosagem de cobre urinário aumentado, que a gente chama de coprúria, já confirma para mim o meu diagnóstico de enfermidade de Wilson, ok? Por que que eu tenho o cobre aumentado urinário? Porque como eu não tenho a minha proteína que transporta esse ferro começa a circular ali pelo plasma e quando ele é filtrado pelos rins, ele também é excretado pelos rins, porque ela acaba sendo uma substância tóxica. Ok? Então, o paciente tem diminuição da celulosplamina e aumenta do cobre urinário que é excretado ali nesses pacientes. Hemocromatose. Hemocromatose também foi um dos temas que vocês já viram com macias em patologia. Pessoal, hemocromatose nada mais é do que uma doença sistêmica causada pelo acúmulo excessivo de ferro no organismo. Então, eu tenho enfermidade de Wilson, que é depósito de cobre, e eu tenho hemocromatose, que é depósito de ferro. Certo? E por que que isso acontece? Eu tenho dentro da hemocromatose duas causas. Eu tenho uma hemocromatose primária, que primária fala que é primeiro, então vem de causa genética. Isso ocorre por quê? Porque existe uma deficiência na produção de uma proteína chamada epsidina. A epsidina é uma proteína que ela está ali no intestino, ela, é como se ela funciona como se fosse a porta da entrada de ferro. Então, quando a gente tem estoques de ferro elevado no organismo, eu consigo fazer com que essa proteína epsidina iniba a captação de ferro intestinal. Como esses pacientes vão ter uma deficiência da epsidina, essa absorção de ferro ela não é inibida, ela não é freada. Então, todo o ferro começa a ser absorvido ali pelo organismo do paciente. Isso o que vai acontecer? Eu vou começar a depositar esses ferros no organismo, porque eu tenho tanto ferro que ele começa a depositar de forma multissistêmica. Então, começa a depositar nas articulações. Então, o paciente vai ter artropatias, doenças articulares. Então, a mão do paciente, principalmente se essas articulações metocarpofalângicas são as mais alteradas, o paciente vai ter alteração da pele. Então, vai ter hiperpigmentação cutânea, porque esse ferro ele se relaciona com a melanina da pele e gera essa alteração com uma cor mais escura do paciente. O paciente pode ter diabetes de mellitus devido ao depósito de ferro nesse pâncreas. Então, o paciente acaba desenvolvendo um quadro de insuficiência pancreática, tem uma deficiência na produção de insulina e tem quadro de diabetes de mellitus. Pode gerar miocardiopatia por depósito de ferro no coração e alterações endócrinas como impotência sexual e perda de libido, exatamente porque esse ferro ele é depositado ali no hipotálamo ou na hipófise e gera ali uma deficiência na produção de hormonas sexuais, testosterona e estrógeno, ok? E como detém a depósito de ferro ali no fígado do paciente, o paciente também gera todas as manifestações hepáticas, podendo evoluir a um quadro de cirrose hepática. Todo paciente com hemocromatose vai ter cirrose hepática? Não. Mas se esse paciente ele não é tratado adequadamente, com flebotomia ou com quelantes de ferro, que a gente já vai ver, esse ferro ele começa a depositar no fígado e esse ferro acaba sendo tóxico, gera um processo inflamatório e o paciente gera um quadro de cirrose hepática.
Pessoal, aqui eu esqueci de colocar para vocês o tratamento da hemocromatose, mas o tratamento da hemocromatose ele corresponde da seguinte forma: o tratamento pilar da hemocromatose é a flebotomia. A flebotomia nada mais é do que a retirada desse sangue desse paciente. Então, se é realizada a flebotomia, que consiste em retirar do paciente mais ou menos 15 mililitros de sangue a cada uma semana. E quando eu retiro 500 mililitros de sangue, eu também retiro a grande quantidade de ferro que está nesse sangue. Então, normalmente o paciente ele tem que fazer um tratamento por um ano ou até mesmo 2 anos, certo? Para manter os níveis séricos do paciente. Ou o paciente ele pode fazer o uso por via oral de quelantes de ferro. O que que é o quelante de ferro? O quelante de ferro nada mais é do que um fármaco que vai fazer com que o paciente ele excreta ferro pela urina. Certo? Então, paciente com hemocromatose, que eu diagnostico hemocromatose pela dosagem de ferro sérico e pela dosagem de ferritina, ou até mesmo por uma biópsia hepática, se necessário, que vai determinar que eu tenho altas concentrações de ferro nesse fígado, como é que eu trato? Primeiro é flebotomia, que consiste em retirar sangue do meu paciente uma vez por semana para diminuir a quantidade desse ferro sérico, ou até mesmo eu posso administrar para o paciente quilantes de ferro, que são fármacos por via oral que vai ajudar o paciente a fazer eliminação de ferro pela via urinária. Ok? Todo paciente com hemocromatose, a cada 6 meses, também tem que efetuar uma ecografia hepática e a dosagem de alfa-fetoproteína para detectar câncer hepatocelular. Ok? São pacientes com alto risco de desenvolver câncer hepático. Por isso que a gente tem que estar pendente desse paciente de fazerem um controle a cada 6 meses por uma ecografia hepática. Bem, pessoal, a gente vai falar de outra causa também de cirrose hepática, que é a esteatose hepática, né? Que é o hígado grasso. Lembrando, todo paciente com esteatose hepática vai evoluir para cirrose hepática? Não, não vai. Mas se esse paciente ele não trata corretamente essa esteatose, pode evolucionar a quadro de esteatohepatites, que é a inflamação do fígado devido a esse excesso de gordura que tem no parênquima hepático do paciente, e depois acaba evolucionando a quadro de fibrose, alteração de parênquima hepático, que gera uma cirrose no paciente, ok? Então, lembrando, tanto a enfermidade de Wilson, hemocromatose, esteatose hepática, os pacientes eles têm a sua doença individualmente, com as suas alterações clínicas que eu já expliquei para vocês. Só que se essa doença ela não é tratada adequadamente, pode evoluir a quadro de cirrose, ok? Então, o que, que seria esteatose hepática? Pessoal, esteatose hepática nada mais é do que o depósito exagerado de gordura nesse fígado. E existe dois tipos de esteatose hepática que vocês vão escutar. Tem a esteatose hepática alcoólica, que a gente vai ver em pacientes com alcoolismo crônico, certo? E tem a esteatose hepática não alcoólica, que se caracteriza por um depósito de gordura no fígado que não está relacionado com o alcoolismo, certo? Então, por isso que se chama esteatose hepática não alcoólica. E aqui eu quero que vocês mais fazem ênfase, porque é pergunta de exame, ok? Então, na esteatose hepática alcoólica, quais são as causas, ou seja, quais são os pacientes que podem ter essa doença? São pacientes principalmente obesos, que têm hipercolesterolemia e têm diabetes. Então, já são pacientes com fatores de risco para ter colesterol elevado. E se eu tenho excesso de gorduras, quilomicrones, ali circulando na minha corrente sanguínea, essa gordura acaba se depositando também no fígado do paciente. Então, o paciente acaba desenvolvendo um quadro de esteatose hepática não alcoólica. Existem outras causas de esteatose? Existe. Síndrome de Wilson, síndrome do ovário poliquístico, pacientes da menopausa, as enfermidades virais, tudo isso também são causas de esteatose hepática não alcoólica. Mas o principal que eu quero que vocês levem para a prova são esses três que estão em vermelho: obesidade, hipercolesterolemia e dieta, e diabetes, perdão. Ok? Quais são as manifestações clínicas? Normalmente, a maioria dos pacientes, digo, 90% dos pacientes, são assintomáticos e acabam descobrindo que tem esteatose hepática por algum estudo de imagem. Então, são pacientes que às vezes são submetidos a fazer um ultrassom, né, uma ecografia abdominal, e nessa ecografia o que eu vou visualizar é um fígado hiperecogênico, muito branco do que o normal. Então, é um parênquima hepático que vai estar super hiperecogênico, e eu já suspeito que esse paciente tem uma esteatose hepática. Agora, se essa esteatose hepática ela acaba gerando um processo inflamatório, isso se denomina esteatohepatites. E aí, esteatohepatite, o paciente sim, pode cursar com dor abdominal, com fadiga, com icterícia, com hepatomegalia e até mesmo quadro de febre.
ok? E se essa esteatose hepática, ela não é tratada corretamente, o paciente não faz dieta, não faz mudança do seu estilo de vida, pode acabar gerando quadro de cirrose hepática, ok? Então, aqui é a imagem que eu trouxe para vocês, ó. Então, os pacientes com esteatose hepática não alcoólica podem evolucionar a quadro de esteatohepatites não alcoólica, desculpa pessoal que saiu alcoólica, mas é não alcoólica, que vai fazer o quê? Como é que eu vou saber que meu paciente tem um quadro de esteatohepatite? Porque além de eu ter um exame de imagem compatível com esteatose hepática, o paciente também vai ter elevação das enzimas hepáticas, elevação da GOT e elevação da GPT. Ok? E se esse quadro de esteatohepatite ele não é tratado, esse fígado ele continua a seguir com um processo inflamatório, alteração desse parênquima hepático, o paciente acaba gerando quadro de cirrose e o quadro de cirrose leva a carcinoma hepatocelular. Certo? Por isso que todo paciente com hepatite crônica e com cirrose, a cada 6 meses, tem que fazer um ultrassom abdominal. Para quê? Para prevenir o carcinoma hepatocelular, que é uma das complicações já terminal do paciente cirrótico. Certo? Só agora a gente vai falar um pouco sobre as complicações da cirrose, ok? Então, eu falei para vocês as três causas mais comuns de cirroses hepáticas que não sejam alcoólicas, certo? Que seria enfermidade de Wilson, hemocromatose e a esteatose hepática. E agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre as complicações, ou seja, quais são as complicações que meu paciente com cirrose hepática pode vir apresentar. Uma delas é a encefalopatia hepática, certo? E por que que isso daí ocorre? Foi o que eu falei para vocês. O paciente ele tem uma alteração do estado mental, né, da sua função cognitiva, exatamente por deficiência do fígado de metabolizar de utilizar o amônio, que é um dos substratos, para o ciclo da ureia. Certo? Então, esses pacientes, eles acabam gerando alteração do seu estado mental e da função cognitiva exatamente por conta desse amônio que vai para o cérebro do paciente e acaba gerando toda essa alteração. Quais são os fatores desencadenantes que levam o paciente a ter uma encefalopatia hepática? Principalmente a dieta hiperproteica. Essa é uma das principais causas. Não é à toa que o paciente que tem insuficiência hepática crônica ou tem cirrose, a gente acaba indicando para eles uma dieta normoproteica, não uma dieta hiperproteica e tampouco hipoproteica, e sim normoproteica. Por quê? Pessoal, o que que vai acontecer com a proteína? Lembra que a proteína ela é metabolizada e ela forma amônio, e o amônio vai para o fígado para fazer o ciclo da ureia. Se eu não tenho um fígado que está funcionando corretamente e esse paciente está fazendo uma dieta hiperproteica, como por exemplo, alto consumo de carne vermelha, essa proteína vai transformar em amônio. E esse amônio, por não ser metabolizado no fígado, vai gerar quadro de encefalopatia hepática. Então, um dos fatores desencadenantes disso é a dieta hiperproteica. Outro quadro também de constipação. Por quê? Porque as bactérias intestinais também produzem amônio. Fisiologicamente, tem a produção de gás ali, né, de vários gases no intestino, lembra de sobrecrescimento bacteriano, que gera essa produção de amônio. Então, se eu tenho um fígado que já é deficiente, que não faz o metabolismo do amônio, e eu tenho bactérias produzindo ali, isso daí vai exacerbar o quadro do meu paciente. Por isso que dentro do tratamento de encefalopatia hepática, um dos tratamentos que eu vou dar para o paciente é a lactulose, que é o Lactulon, que é um laxante. Por quê? Vai ajudar o paciente a eliminar a matéria fecal e com isso eu consigo expulsar um pouco de bactéria e de amônio que está parado naquele intestino. Outras causas: hemorragia, desidratação, uremia, hipocalemia, alcalose metabólica, depressão do sistema nervoso central e sepse. E tudo isso são causas, são fatores que levam o paciente a ter quadro de encefalopatia hepática. Então, chegou para vocês um paciente no hospital que já tem antecedentes de cirrose diagnosticada e entra com alteração de sensório, confuso, sonolento, são pacientes às vezes que podem ter alteração de personalidade, alteração do ritmo de sono. Vocês vão descartar outras causas de síndrome funcional, vocês já viram isso daí provavelmente na matéria de neuro, mas também vocês têm que descartar que não seja um quadro de encefalopatia hepática por exacerbação, às vezes de um paciente que consumiu muita proteína, às vezes foi no churrasco e comeu muita carne, ou um paciente que tem uma parada ali do trânsito intestinal, ok? Então, manifestação clínica do paciente com encefalopatia hepática. Pessoal, são as alterações neuropsiquiátricas. Então, o paciente vai ter alteração de personalidade, alteração do ritmo de sono. O paciente pode ter esse flapping, que é aquele temblor, quando o paciente faz extensão do punho, ele tem aquele temblor. A praxia de construção, obnubilação, confusão mental, estuporoso. O paciente pode ter o sinal de Babinski positivo.
pode evoluir a quadro de coma. Lembra que o amônio, vocês estudaram isso em bioquímica, o amônio, se ele atravessa a barreira hematocefálica, ele vai ali no astrocito e ele acaba gerando o acúmulo de água, então gera um quadro de edema cerebral que o paciente pode evoluir a coma e a hipertensão endocraniana, ok? Como que eu faço o diagnóstico do paciente com encefalopatia hepática? Primeiro, pelos antecedentes pela clínica, né? Então, eu vou perguntar àquele paciente ou aquele familiar se o paciente consumiu uma dieta hiperproteica, vou verificar se o meu paciente tem alteração do ritmo intestinal, se é um paciente que tem um quadro de desidratação, se tem alguma infecção instalada. Por quê? Porque tudo isso são fatores desencadenantes da encefalopatia hepática. Lembra daqueles fatores desencadenantes, porque é aquilo que vocês vão ter que investigar no paciente de vocês, ok? Vou solicitar um laboratório, né, um hemograma, um ionograma, uma ureia, uma creatinina. Posso solicitar a dosagem de amônio sérico do paciente. Não são todas as instituições que dosam o amônio, mas se vocês estiverem em algum hospital, vocês podem solicitar. Pode pedir provas neuropsiquiátricas e na ressonância magnética, o que é típico da imagem que vocês vão ver é a hiperintensidade do núcleo pálido, que ocorre pelo depósito de manganésio. Quando o paciente ele tem encefalopatia hepática, o principal que acumula é amônio, só que tem outras substâncias também, que é a sua minoria, que não são tão importantes, que também acumulam no organismo do paciente. E um deles é o manganésio. O manganésio, ele é metabolizado no fígado para ser excretado pela urina, só que se eu tenho um paciente com falha hepática, com cirrose, esse manganésio ele acaba depositando no núcleo pálido do paciente. Então, quando eu faço uma ressonância magnética, eu vou ter uma hiperintensidade do núcleo pálido, que isso daí acaba gerando o quadro de encefalopatia, ok? Chegou um paciente ali no pronto atendimento, antecedentes de cirrose, tem alteração neuropsiquiátrica, eu suspeito de uma encefalopatia hepática, como é que eu vou tratar esse paciente? Você vai internar esse paciente, você vai determinar e corrigir os fatores causantes, né, os fatores desencadenantes disso. Por exemplo, se o paciente tem uma hemorragia digestiva alta, vai ter que tratar a hemorragia digestiva alta. Se o paciente está desidratado, vai tratar a desidratação. Certo? Se o paciente fez uma dieta hiperproteica, vocês vão deixar esse paciente com uma dieta normal, sem excesso de carne, certo? Vocês vão fazer, vai investigar se esse paciente tem algum quadro infeccioso, vai pedir radiografia de tórax para descartar pneumonia, vai pedir um sedimento urinário para descartar que esse paciente não tem uma infecção urinária, vai fazer uma paracentese diagnóstica para descartar que o paciente não tem uma PBE, peritonite bacteriana espontânea. Por quê? Porque a infecção exacerba o quadro de encefalopatia hepática do paciente. Sim? Vocês vão fazer restrição de dieta proteica. Por que restrição de dieta proteica? Lembra que eu falei que a proteína ela vai ser metabolizada e vai formar amônio? Então eu não posso dar proteína para o paciente, porque senão eu vou ter mais amônio circulando. Eu vou administrar aminoácidos ramificados endovenoso e eu vou dar lactulose via oral e ou então por sonda nasogástrica. Por que eu dou lactulose? Lembra que eu falei que as bactérias intestinais produzem amônio? Então, o fato de eu dar lactulose para o paciente, eu ajudo na excreção desse amônio pela matéria fecal. Vou entrar com antibióticos, neomicina e metronidazol. Por quê? Porque eu preciso reduzir um pouco a minha flora bacteriana desse intestino. Essas bactérias, que às vezes tem muita bactéria colonizada ali nesse intestino, porque esse paciente está constipado, quando está constipado, é um ambiente propício para a colonização de bactéria, certo? Então, por o paciente estar com quadro de constipação, eu já vou entrar com um antibiótico, neomicina e metronidazol, para me reduzir esse número de bactérias que estão produzindo amônio e estão exacerbando o quadro de encefalopatia hepática do paciente. E também eu posso dar para o paciente L-ornitina e L-aspartado. Coloquei entre parênteses uma normoteca chamada LOLA, para vocês lembrarem, sim? Então, L-ornitina e L-aspartado, qual que é a função desse medicamento? Ele ajuda, ele estimula ali o ciclo de Krebs, o ciclo da ureia, para que esse amônio pode ser utilizado como substrato para a produção da ureia. Ok? Então, L-ornitina e L-aspartado, ele vai acabar incentivando esse fígado a usar esse amônio que está em excesso na corrente sanguínea para ser metabolizado. Ok? Pessoal, peço desculpa para vocês com essa imagem aqui, não tem nada a ver. Eu utilizei o Power para redatar essa aula e acabou ficando isso. Exclui esse Power, sim. Isso aqui é da aula que eu dei para vocês de diverticulite, por favor. Peço desculpa, tá? Pessoal, agora a gente vai falar sobre síndrome hepatorrenal, sim? Que também é uma das complicações hepáticas que esses pacientes podem desenvolver. Bem, pessoal, então o que seria a síndrome hepatorrenal?
A síndrome hepatorenal, ela acontece pela presença, ela é uma insuficiência renal aguda que se dá em pacientes cirróticos, devido a outras causas que não podem explicar o porquê dessa insuficiência renal. Então, se vocês receberem um paciente que tem antecedentes de cirrose e está evoluindo com quadro de insuficiência renal aguda e que não existe outras causas que estão fazendo com que esse paciente esteja em insuficiência, lembre que quando vocês estudarem insuficiência renal aguda, lá em físico, que vocês deram uma introdução, vocês lembram que insuficiência renal pode ser pré-renal, renal e pós-renal. Então, vocês vão estudar a causa dessa insuficiência renal aguda do paciente de vocês. Se não tem nenhuma causa que explique o porquê dessa insuficiência renal, vocês estão frente a uma insuficiência renal de causa hepatológica, por isso chama síndrome hepatorrenal. E por que isso daí acontece? Isso acontece, pessoal, porque nos pacientes cirróticos, eles têm uma hipotensão arterial devido à falha na desintoxicação do óxido nítrico que esses pacientes produzem. Lembra do metabolismo da proteína que vai gerar o óxido nítrico, e o óxido nítrico ele é substrato no ciclo da ureia. Como esse fígado ele vai estar insuficiente, esse acúmulo de óxido nítrico ele vai gerar o hipofluxo renal, que acaba gerando ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e como consequência, esse sistema renina-angiotensina vai fazer uma vasoconstricção generalizada, tanto periférica como das artérias renais, e esse hipofluxo da artéria renal, por conta do óxido nítrico que não é metabolizado, e por conta dessa vasoconstricção, com uma resposta do sistema renina-angiotensina, acaba gerando um hipofluxo renal. Então, esse hipofluxo renal acaba gerando deterioro da função renal e o paciente gera um quadro de insuficiência renal aguda, ok? Quais são os tipos de síndrome hepatorrenal? Eu tenho dois tipos de síndrome hepatorrenal para classificar o meu paciente. Tem o síndrome hepatorrenal tipo 1, que é um síndrome hepatorrenal de pior prognóstico. Esses pacientes, normalmente, eles acabam tendo uma sobrevida até de 2 semanas, e são pacientes que eles têm uma evolução muito rápida da função renal. Então, são pacientes que vai ter uma creatinêmia maior a 2,5, e normalmente o fator desencadenante desse paciente são os pacientes com peritonite bacteriana espontânea, ok? Já na síndrome hepatorrenal tipo 2, já é uma síndrome que ele tem um melhor prognóstico, né, em comparação do 1, e ele já tem uma evolução mais lenta, uma evolução mais tardia, ok? E normalmente esses pacientes ele acabam ganhando uma sobrevida aí de 6 meses. Existem fatores desencadenantes que podem gerar o síndrome hepatorrenal. Saibam disso e leiam isso para o exame de vocês, porque é pergunta de exame. Uma das causas, por exemplo, é a paracentese sem expansão volêmica. Às vezes, quando você vai fazer uma paracentese no paciente, você pode retirar até 4 litros sem repor albúmina no paciente. Se você faz uma paracentese e você retira mais que 4 litros de líquido acítico, esse paciente pode fazer uma hipovolêmia se você não administra albúmina, e isso daí acaba perpetuando na função renal do paciente. Existem outras causas de fatores desencadenantes, como hemorragia digestiva, hiponatremia dilucional e até mesmo a peritonite bacteriana espontânea. Como que eu trato o paciente com quadro de síndrome hepatorrenal? Pessoal, primeiro que eu tenho que fazer é suspender todos os medicamentos nefrotóxicos. Já é um paciente que tem uma função renal comprometida. Se esse paciente ele tem indicação de medicamento nefrotóxico, mas eu posso suspender, desde que não tem outras alterações, eu faço suspensão, principalmente ARNs, corticoide, porque tudo isso daí ele é nefrotóxico ali para esse paciente. Vou administrar norvofloxacino como profilático da peritonite bacteriana espontânea. E se caso meu paciente ele já tem diagnóstico de hepatite alcoólica, que é uma das causas de cirrose, que também está na ponte para vocês lerem, eu tenho que administrar nesse paciente a pentoxifilina. Por quê? Porque a pentoxifilina ele atua como protetor dessa função renal, certo? Então são fármacos que ajudam a proteger esse rim para evitar esse dano ainda mais severo. E qual que é o tratamento farmacológico, né? Que é o tratamento específico quando eu estou frente a um paciente com falha renal. Pessoal, o fármaco que eu tenho que administrar são antagonistas do vasodilatador do óxido nítrico. Então, eu tenho que dar algum fármaco que inibe esse óxido nítrico que está circulando ali no organismo do paciente. E que substâncias são essas? Eu vou dar substâncias vasoconstrictoras, como a terliprisina junto com a albúmina, ou mesmo octeutride junto com a albúmina. A terliprisina e octeutride, o que eles fazem é vasoconstricção esplênica. Ah, mas por que eu tenho que dar esse remédio? Como eu tenho excesso de óxido nítrico e eu estou fazendo vasodilatação em todos os órgãos, eu também estou fazendo uma vasodilatação
do baço do paciente. E o baço é um órgão que consome muito sangue. Então, imagina, se eu tenho vasodilatação dos vasos esplênicos, eu estou mandando mais sangue para o baço do que para os outros órgãos. Então, isso eu estou perpetuando a um hipofluxo renal. Então, eu vou dar para esses pacientes substâncias vasoconstrictora esplênica, que é a terliprisina e octeutride. Lembra que a terliprisina e octeutride também são drogas que eu utilizo na onde? Na hemorragia digestiva alta por varizes esofágica. Por quê? Porque eu faço uma vasoconstricção esplênica, diminuindo a quantidade de sangue que está indo para aquele fígado. Ok? Então, no síndrome hepatorrenal, além de eu eliminar os medicamentos nefrotóxicos, eu vou dar medicação vasoconstrictoras, que é a terliprisina junto com a albúmina ou octeutride junto com a albúmina. Mas eu sempre tenho que dar albúmina. Por quê? Porque a albúmina, ela melhora a expectativa de vida desse paciente. Se caso na onde vocês trabalham, vocês não têm terliprisina e octeutride, que são medicações caras, eu, por exemplo, na onde eu trabalho, eu não tenho, aí vocês podem administrar noradrenalina endovenoso, porque a noradrenalina também vai fazer essa vasoconstricção esplênica. Mas lógico, vocês vão administrar em uma dose um pouco mais baixa. Se caso esse paciente ele é refratário ao tratamento medicamentoso, aí já são pacientes candidatos a fazer hemodiálise ou até mesmo um transplante hepático, né? Porque eu já tenho um dano tão severo desse rim que às vezes esse paciente ele não responde à medicação e a gente tem que ir para procedimento um pouco mais invasivo. Pessoal, agora a gente vai falar sobre síndrome hepatopulmonar, uma das complicações também da cirrose. O que que seria a síndrome hepatopulmonar? Pessoal, a síndrome hepatopulmonar ela é produzida também pelo excesso de óxido nítrico, que vai, que vai gerar comunicações arteriovenosas. Então, vai haver uma comunicação entre a artéria pulmonar e a veia pulmonar. Então, esse sangue, quando ele passa pela artéria pulmonar, ao invés de ele ir para o pulmão para fazer hematose, ele vai direto pela veia pulmonar e chega no coração. Então, está chegando ali um sangue desoxigenado. Então, o paciente ele vai acabar tendo quadro de hipoxêmia, ok? Então, qual que vai ser o quadro clínico do paciente mais comum? O paciente pode ter quadro de blatipneia. O que seria blatipneia? Seria aquele paciente que ele tem disneia quando ele está de pé e melhora quando ele deita. O paciente pode ter quadro de ortodoxia. O que seria a ortodoxia? É quando você coloca o oxímetro no dedo do paciente, quando ele está deitado, ele satura 90, 97%, mas quando ele fica de pé, a saturação dele cai. Então, isso daí a gente chama de ortodoxia. Pode ter quadro de cianose, pode ter os dedos em palito de tambor devido a essa hipoperfusão dos vasos periféricos e pode ter telangiectasia cutânea devido a essa hipóxia, ok? Como que eu estudo um paciente que eu suspeito que tem um síndrome hepatopulmonar? Pessoal, o estudo Gold Standard, padrão ouro, é um ecocardiograma transesofágico transtorácico com técnica constatadas de microburbuja. O que que significa isso, né? Porque eu falei grego para vocês. Quando eu vou fazer esse estudo para o paciente, né, eu coloco o tradutor lá no peito do paciente para ver como está essa função cardíaca, eu injeto no paciente microburbujas. Como? Eu pego um frasco de solução fisiológica, eu sacudo bem essa solução fisiológica e vai formar microburbujas de água dentro dessa solução fisiológica. E essa microburbujas eu vou passar em endovenoso. Fisiologicamente, essa microburbujas, quando ela passa ali pela artéria pulmonar e ela vai para o pulmão para fazer hematose, essas microburbujas, elas explodem. Então, as burbujas de ar não vai ter significado nenhum em um paciente que não tem essa síndrome. No paciente que tem síndrome hepatorrenal, essas microburbujas não vai passar pelo pulmão. Por quê? Porque eu tenho essa comunicação arteriovenosa. Então, essa microburbujas, ela sai da artéria pulmonar, já vai diretamente pela veia pulmonar e vai desembocar no átrio esquerdo. Então, pelo ecocardiograma, o que que eu vou ver? Eu vou ver microburbujas no átrio esquerdo. A presença de microburbujas no átrio esquerdo confirma o meu diagnóstico de síndrome hepatopulmonar. Ok? Como que eu trato esse paciente com síndrome hepatopulmonar? São pacientes candidatos já à oxigênio terapia. Então, esses pacientes vão ter o oxigênio domiciliar, aquela bolsinha de oxigênio que o paciente vai carregar. Pode também fazer embolização vascular desses shunts arteriovenosos que foram formados. E também já são pacientes candidatos a transplante hepático. Ok? Então, pessoal, mais uma das complicações nossa que a gente tem no paciente cirrótico, né? Seria o síndrome, perdão, seria a peritonite bacteriana espontânea.
Então, esse é um tema também que vocês têm que saber, porque é sumamente importante pergunta de exame, sim? Então, vocês não esqueçam de estudar esse tema, porque eles amam perguntar isso daí no exame de vocês. Que seria a peritonite bacteriana espontânea? Pessoal, paciente cirrótico que não tem a produção de albúmina são pacientes que têm acumulação de líquido ali na cavidade peritoneal. Então, esse líquido acítico, o que ele faz? Ele aumenta a pressão intraabdominal, isso gera uma translocação bacteriana. Então, as bactérias, ela tende a sair do intestino e vai para esse líquido acítico e acaba gerando um quadro de peritonite, infecciona esse líquido acítico, certo? Então, isso denomina peritonite bacteriana espontânea ou então se a peritonite bacteriana primária, são sinônimos, ok? Os germes mais comum que coloniza nessa bactéria, que coloniza esse líquido, são a Escherichia coli ou a Klebsiella pneumoniae, ok? São duas bactérias comum, gram-negativa, que vai colonizar esse líquido acítico, certo? E lembra, pessoal, são infecções monobacterianas. É diferente de infecções polimicrobianas ou multibacterianas que eu vou ter na peritonite secundária, que é aquela peritonite que ocorreu devido a uma perfuração de algum órgão, ok? Então, aqui eu tenho uma peritonite monobacteriana, certo? Como é que esses pacientes vai consultar? O fato de ser uma peritonite, nem sempre o paciente vai ter aquele quadro típico de peritonite, que é aquele quadro que é aquele quadro que exacerba o quadro de peritonites que vocês já estudaram, certo? Então, às vezes, o paciente vai consultar com desconforto abdominal, uma febre ou febrícula, pode ter até mesmo quadro de confusão mental da encefalopatia séptica, ou então por conta da encefalopatia é, devido à deficiência do metabolismo do amônio, e o paciente pode ter quadro de irritação peritoneal. Então, o paciente vai ter quadro de Bloomberg ali, perdão, o paciente ele vai ter ausência de irritação peritoneal, que é o Bloomberg negativo. Não o paciente que tem peritonite secundária, o Bloomberg ele é positivo, porque todo o peritônio ali está infeccionado, certo? Então, chegou um paciente para vocês com antecedentes de cirrose, tem ascite e está febril, vocês têm que descartar que não seja uma PBE, peritonite bacteriana espontânea. Vocês vão buscar outro foco infeccioso? Vão verificar se o paciente não tem infecção urinária, se não tem uma pneumonia, mas vocês também têm que pensar que esse paciente tem uma peritonite bacteriana espontânea, porque é uma das complicações do paciente cirrótico ou do paciente que tem ali essa acumulação de líquido na cavidade peritoneal, ok? Como que eu estudo o paciente com peritonite bacteriana espontânea? Pessoal, o paciente chegou no pronto atendimento, tem ascite, tem dor abdominal, eu tenho que fazer uma paracentese. O que é a paracentese? Nada mais é do que eu vou colocar o paciente em decúbito dorsal, o paciente vai estar deitado, e eu entro com uma agulha ali na cavidade peritoneal do paciente e dreno esse líquido acítico. Esse líquido acítico que é drenado, a paracentese pode ser tanto diagnóstica como terapêutica. Então, eu posso drenar o líquido acítico para aliviar os sintomas do paciente, às vezes, de desconforto respiratório. Por quê? Porque o abdômen do paciente está tão dilatado que o diafragma não consegue descender. Então, o paciente tem dificuldade para respirar. Uma vez que a gente faz uma paracentese terapêutica, a gente alivia esse desconforto respiratório do paciente. E eu também posso fazer a paracentese diagnóstica, que essa é a intenção da PBE. Então, eu tiro o líquido do paciente, eu vou colocar em 3 frascos e eu vou mandar para o laboratório, pedindo citologia, exame físico e químico desse líquido acítico. E como que eu vou confirmar que é uma peritonite bacteriana espontânea? Nesse líquido vai ter mais de 250 neutrófilos no líquido acítico e é uma infecção monobacteriana. Então, quando esse líquido acítico ele vai para o cultivo, só vai ter crescimento de uma bactéria. Ok? Isso é muito importante vocês saberem, porque se vocês receberem um laboratório de um líquido acítico, vocês têm que saber diferenciar se é uma peritonite bacteriana espontânea ou é uma peritonite secundária, certo? A diferença da peritonite bacteriana espontânea para a peritonite secundária vai ser exatamente no laboratório e também na causa do paciente. Na peritonite secundária, eu tenho também mais de 250 neutrófilos, só que eu tenho no cultivo bactérias polimicrobianas, são várias bactérias que estão colonizando ali, tanto o gram-negativo como a anaeróbia. Por quê? Porque na peritonite bacteriana secundária eu tenho rompimento da víscera. Então, anaeróbios também vão colonizar nesse líquido acítico. Já na peritonite bacteriana espontânea, eu tenho mais de 250 neutrófilos no líquido acítico, mas no cultivo é uma infecção monobacteriana, só vai crescer uma bactéria, ou vai ser a E. coli, ou pode ser Klebsiella pneumoniae. Também existem outros agentes etiológicos que podem crescer, mas o predominante são esses dois, ok?
Como que eu trato esse paciente que tem peritonite bacteriana espontânea? Esse paciente eu tenho que internar e eu já vou iniciar nesse paciente ceftriaxona e albúmina, ok? Ceftriaxona, que é um antibiótico de primeira linha para o tratamento de bactéria gram-negativa, e a albúmina eu dou para o paciente porque eu melhoro a sobrevida dele. Agora, se o meu paciente ele está hospitalizado, né? Por exemplo, o paciente pegou pneumonia e é um paciente que está em tratamento no hospital e também é um paciente cirrótico, e depois de alguns dias o paciente começou a ter manifestação clínica de peritonite bacteriana espontânea, eu considero como uma infecção intra-hospitalária. Então eu vou entrar com um antibiótico mais agressivo, porque esse paciente pode ter agarrado uma bactéria dentro do hospital que é mais multiresistente. E aí, qual antibiótico eu vou utilizar? Eu vou utilizar imipenem, que é um carbapenêmicos, ok? Também, todo paciente que tem PBE, pessoal, esses são pacientes que vão ter que fazer o tratamento com norvofloxacino ou ciprofloxacino. Por quê? Porque vai ser um tratamento profilático, preventivo, porque uma vez que o paciente tem PBE uma vez, ele pode ter recidivância do quadro. Então, diagnostiquei o PBE, interno o paciente, faço antibiótico, faço albúmina, e uma vez que o paciente vai de alta para casa, esse paciente vai receber ciprofloxacino por via oral, um comprimido dia como tratamento profilático, para evitar a recidivância desse quadro e o paciente ter um novo episódio de PBE, ok? Pessoal, antes de finalizar com essa aula, eu quero que vocês leiam atentamente o apunte que eu coloquei ali para vocês, o síndrome assítico, que é o paciente com ascite. Como eu trato o paciente e como eu diagnostico. Existem várias causas de ascite, não é somente cirrose, pode ser também de causa tumoral, de causa renal, de causa infecciosa. Então, vocês lerem com atenção e lembra que paciente com ascite, como é que eu diagnostico e trato? Eu posso optar como diagnóstico, eu tenho que fazer a paracentese, sim ou sim. Como é que eu faço a paracentese no paciente que tem ascites? Ali na fossa ilíaca esquerda, eu entro com agulha para fazer a paracentese e eu dreno esse líquido. Até quanto eu posso drenar? Até 4 litros, ok? Se eu drenar mais que 4 litros, porque às vezes é necessário, às vezes é um paciente que tem muita produção, eu vou ter que passar albúmina sim ou sim, porque senão eu posso fazer um quadro de hipotensão no paciente, certo? Outra coisa que eu quero comentar: o tratamento farmacológico do paciente acítico é, primeiro tratar a causa e depois o tratamento farmacológico é espirulactona, que é um minerocorticoide, associado a uma furosemida, porque a intenção é que esse paciente perde líquido pela urina, ok? Se caso o tratamento farmacológico não melhora, eu falo que o paciente ele é refratário ao tratamento oral. Então, normalmente são pacientes que já têm indicação a colocação de stent hepático, certo? Esse stent o que vai fazer é diminuir a pressão portal. Uma vez que eu retiro o líquido acítico do paciente, pessoal, não esquece disso que é pergunta de exame. Vocês têm que fazer o critério de Gasa. O critério de Gasa, o que seria? Seria o gradiente albúmina acítico plasmático. Então, vai pegar a análise da albúmina sanguínea do paciente, dividido pela albúmina perdão, pessoal, falei errado. O gradiente acítico plasmático, como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a dosagem da albúmina plasmática do paciente, dividido pela dosagem albúmica do líquido acítico. Se der maior que 1,1, significa que vocês estão frente a uma hipertensão portal. A causa dessa CIT é por hipertensão portal, e aí vocês vão ver a causa de hipertensão portal para estudar o paciente de vocês. Pode ser uma cirrose, pode ser um síndrome de Budd-Chiari, pode ser esquistossomose, que é parasitose ali na região do fígado, e aí vocês vão estudar o paciente de vocês. Agora, se o critério de gás dá menor que 4,1, seria uma causa de não hipertensão portal. Pode ser por um síndrome nefrótico, pode ser por causa neoplásica, certo? Então lembra disso. Síndrome acítico edematoso, eu tenho que fazer uma paracentese diagnóstica e terapêutica. O tratamento pode ser por via oral, espirulactona associada à furosemida. O paciente que não responde ao tratamento farmacológico tem indicação de colocação de stent transhepático para diminuir a pressão portal, certo? E uma vez que eu coleto o líquido acítico do paciente, eu faço a paracentese, eu tenho que colocar o critério de Gasa para definir se essa ascite seja causa de hipertensão portal ou não, ok? Todas essas informações que eu passei para vocês estão no apunte, leia com atenção e qualquer dúvida vocês mandam mensagem para mim. Certo, pessoal? Muito obrigado, bons estudos.